para o terceiro ponto, dentro desses que nós estamos enumerando como sendo fundamentais para esse assunto de batalha espiritual. O primeiro é que Deus é o único Senhor, soberano sobre toda a criação. O segundo é que só podemos conhecer as coisas espirituais a respeito da Escritura. E o terceiro, está aí na tela, o homem encontra-se em estado de corrupção e culpa. Esse ponto é tão importante, mas ele frequentemente é negligenciado pelo pessoal de batalha espiritual. Em primeiro lugar, quando o homem caiu em pecado, quando Adão caiu em pecado, ele se fez culpado e atraiu sobre si e sobre toda a sua descendência os castigos temporais e eternos de Deus. Esse é o ensino da Bíblia. Deus criou o homem bom, justo, reto, mas o homem virou as costas para Deus, desobedeceu a Deus e aí caiu do estado original em que havia sido criado e atraiu sobre si e sobre toda a sua descendência, porque Adão era o representante da raça humana, a história de Adão é a nossa, o que aconteceu com ele tem reflexo em nós. Ele atraiu sobre si e sobre toda a sua descendência a culpa do pecado. É por isso que Paulo diz em Efésios 2, que quando nós nascemos filhos da ira. Somos, por natureza, filhos da ira. Já chegamos a esse mundo trazendo sobre nós a culpa herdada do nosso primeiro pai. Herdamos o débito dele, a dívida que ele contraiu diante de Deus. Já chegamos a esse mundo nessa situação. Nós não nascemos inocentes, livres e puros, como às vezes popularmente se pensa. Mas nós já chegamos nesse mundo tendo essa dívida de culpa sobre nós. E por conta da culpa, a Bíblia nos diz que porque Deus vê a humanidade num estado de culpa, Deus exerce justiça e juízo sobre o mundo. Muito embora ele tenha reservado um dia, que é o dia do juízo final, quando ele vai punir toda a iniquidade e vai castigar todo o mal. Mas antes mesmo desse dia do juízo, ele já aqui nesse mundo, ele já aplica castigos temporais ou penas temporais aqui nesse mundo. As penas eternas estão reservadas mais para frente, mas aqui nesse mundo ele já começa a exercer os chamados castigos temporais. Então, por isso que a Bíblia fala que a mão de Deus se abate às vezes sobre determinados povos. Há casos e mais casos no Antigo Testamento e mesmo no Novo, em que Deus diz que a sua mão está contra determinada pessoa ou contra determinados povos. Tiago diz assim, que Deus resiste ao soberbo. E de que maneira Deus resiste ao soberbo? Claro, resistir é a ideia de fazer oposição. E Deus sabe muito bem como resistir ao homem e fazer oposição ao homem. Lá no Salmo 90, Moisés fala de como Deus, durante aqueles 40 anos de peregrinação no deserto, ele fez com que os ossos do povo se secassem. Somos consumidos pelo teu furor diariamente. Diante de ti puseste as nossas iniquidades todas. Você lê os profetas, Deus diz que ele tem uma contenda com os habitantes da terra. Lá em Gênesis capítulo 3, Deus disse a Adão, maldita é a terra por tua causa. Em Deuteronômio 28, você tem uma lista enorme de castigos que Deus disse que mandaria contra o seu próprio povo, se o povo desobedecesse. Então nós não podemos fechar os olhos para a realidade de que o mal que às vezes nos acomete não é Satanás, mas é o próprio Deus. Às vezes é Deus colocando a sua mão em cima do ímpio, do iníquo ou do seu filho rebelde. Ou do seu filho rebelde. Ou às vezes para nos instruir, às vezes para nos fazer aprender. Por isso, essa foi uma lição que Paulo teve que aprender. Quando o espinho da carne veio, o mensageiro de Satanás, Paulo orou 3 vezes para que Deus o retirasse, até que ele compreendesse de que, na verdade, aquele mensageiro estava ali por vontade de Deus. E ele então, e a lição que Deus queria ensinar para Paulo era essa: a minha graça te basta. Então, quando o pessoal de batalha espiritual diz que todo mal vem do diabo, tudo de ruim que acontece vem do diabo, ele rouba dos crentes o ensinamento bíblico de que Deus disciplina a quem ama e que Deus pune o ímpio nesse mundo. Porque toda vez que tiver alguma coisa errada na sua vida, você vai dizer, sai Satanás, repreendo, não aceito, sai da minha vida. Quando a atitude devia ser o seguinte, de joelhos, Senhor, esse mal está vindo sobre mim. Eu não sei de onde ele vem. Se vem da tua mão bondosa, eu sei que tu tens um propósito para comigo.
Dê que eu aprenda, dê que eu suporte humildemente. Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Mas se for tua vontade, dê que eu suporte como cristão, que eu não blasfeme de ti, que eu não atribua culpa a ti, mas que eu aprenda no meio de tudo isso. Senhor, está doendo, muito. É um sofrimento muito grande, o Senhor está vendo o que é que eu estou passando. Mas se esse é o teu propósito para a minha vida, dê que eu possa crescer, que eu te ame pelo que tu és, e não pela saúde que tu me dás, pelo emprego que o Senhor me dá e pela segurança que o Senhor me dá. Essa que é a... Se você pensa que todas as adversidades da vida vêm do diabo, você nunca vai ter esse tipo de atitude. Se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. 1 de Pedro, capítulo 5. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. E Pedro disse isso num contexto de sofrimento e perseguição. Então, aí é que está. Nós esquecemos que o homem é culpado, vivendo num mundo amaldiçoado. É claro, tem a graça e o amor de Deus que alivia e minora o sofrimento dos povos, mas nem por isso podemos esquecer que Deus é um Deus que se ira todo dia, diz o salmista, e que seus olhos e as suas mãos estão estendidas, não somente para abençoar quem Ele quer, mas para fazer juízo e punir o ímpio aqui nesse mundo, e bondosamente também disciplinar os seus, tirando-os do caminho errado. Tem uma segunda coisa também, aí na tela, o ponto 2. Da mesma forma, Adão transmitiu a toda a sua descendência uma natureza corrompida e inclinada a todo mal. Gente, a nossa situação é muito difícil. Além da queda, o coice. Que cavalo ruim é aquele que derruba e ainda dá um coice, né, no cidadão. Não somente a culpa do pecado, mas também corrupção. Nós herdamos de Adão não somente a culpa, mas a sua natureza corrompida. Se por um lado a culpa atrai a ira de Deus sobre nós, a corrupção da nossa natureza faz com que nós tomemos decisões erradas nesse mundo, que fazem com que nós mesmos, por essas decisões erradas, atraiamos o mal sobre nós. Se eu resolvo beber e dirigir, e eu atropelo um pai de família, e eu vou preso, ou então sou obrigado a pagar uma pensão, ou sou processado, eu não posso dizer que aquele mal veio do diabo. Porque aquilo foi o resultado de uma ação, de uma decisão errada que eu tomei. Se eu resolvo avançar o sinal e ter relações com a minha namorada, e ela engravida, e eu resolvo que com ela que a melhor coisa para esconder é fazer um aborto, eu não vou colocar a culpa em Satanás. As consequências, a dor, a cicatriz e a vida esbagaçada que vem depois disso, eu não posso atribuir ao diabo, mas foi resultado de uma escolha errada minha e da minha namorada, por causa da corrupção do meu coração. Se eu resolvo ser um negociante desonesto, mesmo crente, para poder evadir os impostos e tudo mais, e depois eu sou surpreendido pelo fisco, e eu tenho que pagar uma conta enorme dos impostos que eu deixei de declarar, eu não posso botar a responsabilidade disso em Satanás. A culpa é minha. Fui eu que tomei a decisão de ser um cidadão desonesto. A corrupção do nosso coração faz com que nós tomemos decisões e que se enquadram naquilo que a Bíblia diz. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Aquilo que nós semeamos, nós colhemos. É um princípio bíblico. Se você cometer um erro hoje, cometer um pecado hoje, ele vai dar uma volta todinha, ele encontra na esquina, como está lá em Deuteronômio, o vosso pecado vos haverá de encontrar. Quando o movimento de batalha espiritual diz que todo mal é do diabo, ele tira do crente a oportunidade de se arrepender. Ele tira do crente a responsabilidade dos seus atos. Ele tira do crente a oportunidade de se quebrantar diante de Deus e dizer: Deus, eu sou um miserável pecador, tomei a decisão errada, fiz o que não devia, estou agora sofrendo as consequências, peço perdão ao Senhor, reconheço que é com justiça que essas consequências estão vindo diante de mim, ou sobre mim, peço que o Senhor me perdoe e me ajude a sair dessa situação. Que Deus não somente é bom em perdoar os seus filhos que se arrependem, mas Ele é craque também em desvendar as situações complicadas em que a gente se mete. Deus sabe nos tirar do emaranhado da situação em que a gente se mete. Mas é claro, Ele faz isso com arrependido e quebrantado. Se quando o mal vem, se quando você é colocado para fora do emprego e você bota a culpa no diabo, mas você sabe que você era um empregado, um mau empregado, você nunca vai aprender para crescer.
Você nunca vai aprender para crescer. Nunca vai se arrepender. Nunca vai agregar novos valores ao seu caráter. Não vai aprender as virtudes e os valores cristãos. É por isso que eu entendo que esse ponto 3 aqui, o homem encontra-se em estado de corrupção e culpa, ele é um ponto fundamental, é uma doutrina básica da Bíblia, mas que é esquecido pelo pessoal de batalha espiritual, na hora que eles dizem que todo mal vem do diabo. Eles confundem as coisas, deixam de ver a complexidade da situação e de que as coisas que nos acontecem, elas podem vir de outros caminhos também. Não é negar que Satanás pode causar enfermidade. Sim, pode. Não é negar que o diabo faz confusão na vida das pessoas. De fato, ele faz também. Mas a Bíblia não atribui exclusivamente a Satanás as adversidades que nos acontecem, exatamente porque Deus está agindo e nós somos responsáveis pelo que nós fazemos. O caminho sempre é nos humilhar diante de Deus e pedir a Ele a sua misericórdia.